Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? E o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? A maioria de nós nos julgamos, na grande parte da população, seres privilegiados que vão estar diante de Deus, que vão estar em uma condição feliz no mundo espiritual. Mas quando a gente pergunta para as pessoas como é o mundo espiritual, as pessoas não sabem. Na maioria das vezes não procuram se informar por comodidade, porque se eu me informar, eu posso estar tomando atitudes erradas e não vou para o meu céu. Mas como é o seu céu? Essa é a grande dificuldade que as pessoas entendem. Nós não vamos conseguir nos impor a Deus. Aliás, nem os homens a gente se impõe. Nós vamos caminhar de acordo com as nossas necessidades para um ponto de convergência, para um ponto comum. Precisamos, então, começar a entender as leis divinas, por um prisma mais transcendente que nos mostre como devemos nos portar. E aí, quando as pessoas se indagam, se expulsaram em nome de Deus o demônio, se fizeram muitos milagres em nome de Deus, o que ele vai responder? O que é realmente necessário apresentar para Deus para mostrarmos que estamos bons, que estamos bem, que estamos em condições de estar no Teu reino? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Já pararam para pensar o que poderão ouvir da sua própria consciência diante do julgamento de si mesmo? Já pararam para ouvir o que os espíritos têm para dizer sobre você? Querer acreditar em Deus dentro do prisma particular de cada um é muito perigoso. Porque quando chegamos no plano espiritual, vamos deparar com a realidade e vamos ter que ver de cara a cara com a verdade absoluta de Deus. Nós carregamos a nossa verdade, mas essa nossa verdade foi útil, foi condizente, foi de forma a trabalhar intimamente nos corações humanos para que todos pudessem agir de forma compatível com a sua necessidade evolutiva? Certamente que não. Certamente que nós estamos aqui na Terra procurando aprender, procurando aprimorar, mas precisamos passar por determinadas experiências naturais importantes para o nosso crescimento, mas nós precisamos de parar de vez em quando para refletir. Procurar nos instruir, fazer questionamentos sobre a forma com que nós acreditamos. Eu acredito que vou para o céu, mas como será o céu? E quando eu questiono com outra pessoa de outra religião, alguém vai ter um céu mais lógico, mais compatível com a realidade de cada um. Não adianta querer tomar atitude infantil de achar que Deus vai te proteger dessa ou daquela forma, porque você acredita dessa ou daquela forma. Mas se você não agiu de forma condizente com as suas leis. Eis a grande questão que cada um de nós temos que responder para nós mesmos. O que eu tenho feito para estar mais próximo de Deus? O que eu tenho feito para me aproximar mais da justiça divina? Para ser mais justo, para ser mais compatível com a bondade divina? São perguntas e respostas que nós devemos procurar para o nosso coração. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Nós temos que aprender a edificar nossos sentimentos na rocha do Evangelho. Porque sobre a rocha do Evangelho nós estaremos sempre
caminhando com segurança e saberemos interpretar todas as intempéries que apareçam ao nosso caminho. E o nosso caminhar, aqui no nosso processo evolutivo aqui na Terra, existe muitas intempéries. E a nossa vigilância, estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, sempre conscientes das nossas responsabilidades, é a grande chave que nos impulsionará para o reino dos céus. Precisamos, assim, meus irmãos, trabalharmos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. Entender que construir a casa de nossos sentimentos em terras firmes, em rocha sólida, uma figura de linguagem bastante importante da gente entender. Se a sua casa for construída sobre areia, a chuva vai passar e vai arrancar. Mas se for sobre um terreno condizente com toda a estrutura que você está construindo, você vai continuar com a sua casa ali. Nessa comparação, o Evangelho é aquilo que vai nos dar sustentação para termos condições de interpretar com segurança, respeito e resignação todas as ocorrências da nossa vida. Por isso, estejamos atentos onde estamos colocando a casa dos nossos sentimentos, para que a gente não seja tragado por alguma areia movediça e nem seja arrastado pela chuva e pelos ventos. Mas que em todas as adversidades estejamos sempre caminhando com passadas firmes e convictas. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha ao homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram a açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. E é importante também nós pensarmos aqui, já aproveitando para fazer um gancho dentro daquilo que nós estamos estudando. Aqui nós estamos falando de sentimento, mas vamos colocar também a prudência no nosso dia a dia. Antes de construir, antes de comprar uma casa, observe o terreno. Procure saber se ali perto não passa nenhum rio, se não corre o risco de ela ser atingida por uma enchente. Se está perto de um barranco, se está num morro, se aquilo ali corre o risco de cair, de desmoronar. Faça algumas observações importantes para não ter dor de cabeça lá na frente. Se você já faz isso para comprar uma casa no mundo físico, imagine como você tem que agir para edificar os bons sentimentos no seu coração. Porque quando nós não estamos bem sedimentados nas forças do Evangelho, quando a força do Evangelho não está bem sedimentada no nosso coração, nós teremos sérias dificuldades de caminharmos, sérias dificuldades de aprimorarmos-nos e de procurar fazer o melhor ao longo da nossa caminhada. Por isso, é de grande importância para nosso espírito sabermos caminhar com segurança, sabermos caminhar observando as oportunidades de crescer, observando as oportunidades de estarmos em condições de praticar o bem, em condições de praticar as leis do amor, da fraternidade e da paz. Jesus, a sublime luz de nossa vida, nos convida sempre a grandes reflexões, para melhor seguirmos os caminhos evolutivos que nos impulsionam, que nos fazem crescer, que nos fazem aprimorar. Saibamos, pois, interpretar cada situação que o Evangelho nos coloca, para agirmos sempre com mais segurança, com mais condições de agir sem nos ferir e sem ferir os outros. E com isso, nós teremos bem pouca coisa para pagar lá na frente, porque já soubemos implantar o Evangelho e a reforma íntima em nosso coração hoje, ficando imune às intempéries que a vida sempre vai colocar no caminho de todos nós que estamos sobre a terra. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós venhamos a passar para os nossos semelhantes, a passar para os nossos companheiros. Se nós estamos aqui na Terra para um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, nós temos que olhar as palavras de Jesus e ver o que nós estamos fazendo dela. Tomar a iniciativa de zombar dessas palavras, de debochar delas, de criar empecilhos para que outros atinjam o caminho do bem, é uma situação extremamente complexa e perigosa.
Por isso, perigosa para o espírito. Por isso, nós estamos sendo convidados a fazermos as reflexões construtivas. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, editado inicialmente por Allan Kardec, ele é uma fonte que nos dá a oportunidade de olharmos para nosso coração e revermos a nós mesmos. Revermos quais as atitudes nós temos tomados. Rever como nós estamos nos portando frente às adversidades da vida. Violar os ensinamentos sagrados? Eis o grande perigo para todos nós. Mas cumprir, ensinar e fazer agir de forma amigável na prática do Evangelho, eis o caminho que nos leva à redenção. Portanto, saibamos, pois, praticar o Evangelho, observar os ensinamentos do Evangelho e procurarmos, por conseguinte, criar condições de nos favorecermos, crescendo para Deus, buscando o nosso aprimoramento íntimo, buscando a nossa reformulação íntima, buscando estarmos em condições melhores. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre envolvendo nossos corações e nossas vidas, impulsionando-nos para condições de entendermos melhor o Evangelho, para a condição de procurarmos praticar mais os ensinamentos sagrados, sempre com o coração disposto a reformular conceitos para aprimorar-se nos moldes do Evangelho, crescendo para a luz, crescendo para que as bênçãos divinas possam estar sempre nos iluminando e fortalecendo, para que a nossa caminhada seja edificante. E seja a forma da gente angariar as luzes das bênçãos e refazermos-nos dos equívocos do passado para edificarmos um futuro mais feliz. Muitas bênçãos de luz para todos nós. Que Jesus, na sua sublime misericórdia, possa nos amparar e nos iluminar os caminhos.